É comumente ensinado na escola que o Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C., uma noção que, como vimos em vídeos anteriores, não faz muito sentido. O Império Romano do Oriente ainda era muito vital após 476 d.C. E neste vídeo, vamos explorar os eventos que se desenrolaram cerca de 60 anos após a queda do Império do Ocidente, quando um novo imperador ambicioso subiu ao poder que queria restaurar a glória de Roma e retomar as províncias ocidentais perdidas dos bárbaros, com a ajuda de um dos maiores generais da história da humanidade. Assim, chegou a hora do Império Romano contra-atacar. Quando o imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo chefe germânico Odoacro em 4 de setembro de 476, aprendemos em vídeos anteriores que na verdade não mudou muita coisa. Na própria cidade de Roma, deve ter sido um evento quase imperceptível, já que os imperadores após Majoriano e Antêmio já não detinham mais o verdadeiro poder. Generais bárbaros agora detinham o poder no Ocidente. Um enviado do Senado de Roma trouxe as insígnias imperiais ocidentais para Constantinopla, declarando que um imperador já não era mais necessário no Ocidente. Odoacer agora seria o patrício de Roma e seria o representante do imperador romano do Oriente no Ocidente. Portanto, do ponto de vista do Império Romano do Oriente, tudo o que aconteceu foi que a Itália agora se tornou uma província do Império Romano do Oriente, e que o Império foi reunificado com o poder imperial, agora situado em Constantinopla. Até as moedas continuaram a ser cunhadas na Itália, ostentando a face do Imperador Romano do Oriente. Mas, após alguns anos, ficou cada vez mais claro para o imperador reinante daquela época, Zeno, que Odoacer estava governando a Itália de fato como um rei, agindo cada vez mais independentemente da autoridade imperial no leste. Em 480 d.C., o último legítimo imperador romano do Ocidente, Júlio Nepos, morreu. Possivelmente assassinado por Odoacer, como alguns pensavam. E Odoacer rapidamente anexou o reino de Nepos na Dalmácia e incorporou esse remanescente do Império Romano do Ocidente em seu reino no mesmo ano. Insatisfeito com o crescente poder de Odoacer, o imperador Zeno, portanto, fez dos ostrogodos foederati do Império e os encarregou sob seu rei, Teoderic, para retomar a Itália de Odoacer. E Teoderic seria o representante do imperador na província da Itália. Em 488, então, os ostrogodos se mudaram para Itália. Chegaram lá em 489, e após anos de intensos combates, derrotaram Odoacer em Ravenna em 493 d.C. Assim foi estabelecido o reino ostrogótico de Teoderic no mesmo ano no antigo território do reino de Oroacar. Este foi o estado do Mediterrâneo por algumas décadas, e sob o reino de Teoderic, a cidade de Roma desfrutou de paz por 60 anos. As instituições romanas continuaram a existir. O Senado romano ainda se reunia na Cúria, o antigo edifício do Senado. Muitos edifícios em Roma foram mantidos em reparo ou até mesmo restaurados. E assim podemos dizer que foi um tempo próspero para Roma após os 3 saques que teve que suportar no século V d.C., sob os muitas vezes incapazes imperadores romanos do Ocidente. Mas no leste, um novo imperador havia subido ao poder e seu nome era Petrus Sabatius, mais conhecido como Justiniano. E este imperador tinha um plano ambicioso, nada menos que restaurar a totalidade do antigo Império Romano e reconquistar as províncias perdidas do Império Romano no oeste. E a primeira província com a qual essa reconquista começaria era o Reino Vândalo no norte da África. Esta antiga província romana estava sob o domínio vândalo há 100 anos agora, e 2 tentativas de recuperar esta província perdida falharam uma vez em 460, sob o heróico imperador Majorian, e outra tentativa falhou em 468, em um esforço conjunto dos respectivos imperadores romanos do leste e do oeste, Léo e Antémios. Hilderic,
o neto do lendário rei vândalo Gaiseric, e também neto do imperador romano do oeste Valentiniano III, reinou o reino vândalo a partir de 523, e provavelmente por causa de sua herança parcialmente romana, ele perseguiu uma política muito mais pró-romana do que seus predecessores. Os próprios vândalos eram cristãos arianos, e os cristãos calcedonianos muitas vezes foram perseguidos no reino vândalo, mas essas perseguições agora foram encerradas por ordens de Hilderic. No entanto, essas políticas pró-romanas eram altamente desagradáveis para outros vândalos de alta patente. E assim aconteceu que Guilimer, um primo de Hilderic, organizou um golpe, derrubou o rei e o prendeu em 530. Ao se tornar o novo rei vândalo, Gelimer retornou imediatamente às políticas anti-romanas e também permitiu que a perseguição aos cristãos calcedonianos fosse retomada. Isso foi exatamente o pretexto que Justiniano precisava para justificar o ataque aos vândalos. Muitos na corte aconselharam o imperador contra isso, ainda tendo em mente o fracasso da frota romana em 468 no Cabo Bon. Mas o imperador estava determinado a restaurar a totalidade do Império Romano. E ele tinha a arma definitiva que permitiria esse plano ambicioso na forma de seu muito capaz general Flavius Belisarius, Magister Militum das forças militares romanas orientais. Este general se destacou na Batalha de Dara em 530, conquistando uma vitória impressionante contra um exército 2 vezes maior, exército persa. Além disso, Belisarius provou ser absolutamente leal ao imperador, reprimindo os distúrbios de Nica em 532 d.C. em Constantinopla, salvando efetivamente o governo de Justiniano. Justiniano e Belisarius são frequentemente chamados de últimos dos romanos, pois ambos eram falantes nativos de latim, e possuíam um vigor marcial e ambições grandiosas que teriam deixado até mesmo César ou Trajano orgulhosos. Já no início do século VII, a língua oficial do império se tornaria grega em vez de latina. Mas foi exatamente essa qualidade, além de ser um gênio militar, que fez de Belisarius a escolha perfeita para liderar a expedição contra os vândalos, ou seja, ser um falante de latim. Não devemos esquecer que a população do reino vândalo, mesmo após 100 anos de domínio vândalo, ainda era romana e falava latim. Assim, Belisarius, pensou Justiniano, ganharia a aprovação dos romanos nativos mais facilmente. Foi assim em junho de 533 que Belisarius partiu da capital do Império Romano, Constantinopla, com 92 navios de guerra, os chamados dromontes, e 500 navios de transporte. Seu exército era composto por 10.000 infantaria, consistindo parcialmente de comitatenses do exército de campo e parcialmente de tropas foederati. Além disso, ele trouxe consigo 5.000 unidades de cavalaria, então cerca de 1.500 a 2.000 da guarda de elite de Belisarius, os Bucellari, então 600 cavaleiros hunos, e 400 arautos, nos dando uma força total do exército, de cerca de 17 a 18.000 tropas. Comandantes muito capazes e leais como John o Armênio e o eunuco Solomon acompanharam esta expedição militar, atuando como chefes de gabinete de Belisarius. O historiador Procópios de Cesareia também acompanhou Belisarius nesta perigosa jornada, e ele nos deixou com a fonte histórica mais importante desta guerra, a saber, sua obra, A Guerra Vândala, de Belo Vandalico. Belisarius teve que fugir para fazer uma parada na Sicília, para adquirir novos suprimentos e obter informações sobre as atividades dos vândalos. Naquela época, as relações entre o reino ostrogótico e os romanos ainda eram boas, de modo a permitir que a frota romana ancorasse na Sicília. Belisarius ficou muito satisfeito ao ouvir que Gelimer havia enviado seu irmão Zazo para a Sardenha, com uma força vândala numerosa, para reprimir uma rebelião, e que Gelimer estava completamente alheio à expedição romana. Ao ouvir isso, Belisarius imediatamente fez a frota zarpar em direção à África. Foi assim no início de setembro de 533 que os romanos do leste desembarcaram em Captivada,
um cabo imediatamente a leste de uma cidade de nome idêntico, cerca de 260 quilômetros romanas, ou 240 quilômetros ao sul de Cartago. Ou 240 quilômetros ao sul de Cartago. Muitos de seus oficiais aconselharam Belisários a navegar diretamente para Cartago e tentar tomar a capital diretamente. Mas Belisários estava ciente do desastre em Cape Bon, em 468, quando a frota romana foi quase totalmente destruída por navios incendiários dos vândalos. Portanto, ele decidiu contra isso, e o exército desembarcou no cabo à noite. A cidade de Caput Vada se rendeu imediatamente e foi tomada sem luta, pois Belisários se apresentou como um libertador para a população romana dos opressores vândalos. Ele ordenou ao exército que não prejudicasse os romanos nativos de maneira alguma, punindo qualquer delito com severas penalidades. Isso se mostraria muito eficaz. E à medida que o exército romano começava sua marcha para o norte pela antiga estrada romana até Cartago, as cidades romanas mudariam de lado uma a uma dos vândalos para os romanos. Procópio de Cesareia nos conta aqui: os soldados se comportaram com moderação, e eles não começaram nenhuma briga injusta, nem fizeram nada fora do comum. E Belisário, ao demonstrar grande gentileza e bondade, conquistou os líbios para o seu lado de tal forma, que depois fez a viagem como se estivesse em sua própria terra. É fascinante ler que os romanos não encontraram resistência alguma. Enquanto marchavam para o norte em direção a Cartago, a frota seguia o exército, navegando ao lado do exército ao longo da costa. Gelmer, ao saber da chegada dos romanos, imediatamente mandou executar Hilderic e seus parentes. Ele ainda planejava cercar os romanos em Ad Decimum, que significa no 10º marco miliário, 16 quilômetros romanas ao sul de Cartago. Seu irmão Amartas deveria partir de Cartago e bloquear o avanço romano, enquanto seu sobrinho Dibamund atacaria o flanco deles. E Gelimer, ele mesmo, atacaria pela retaguarda e destruiria completamente o exército romano. Foi assim que no dia 13 de setembro, as forças romanas e vândalas lutariam uma contra a outra pela primeira vez em quase 100 anos. Dizia-se que as forças vândalas eram um pouco menores que as romanas, de cerca de 14 a 16 mil homens. Foi agora que os 600 cavaleiros hunos avançaram para o oeste e a vanguarda sob João, o armênio, para o noroeste. Os hunos encontraram os 2.000 soldados de Gibamund e, ao verem os temíveis cavaleiros hunos, seu moral foi muito enfraquecido. Como consequência, as forças de Gibamund foram totalmente derrotadas, e o próprio Gibamund foi morto. Enquanto isso, Amatus partiu de Cartago, aproximando-se com cerca de 6 a 7 mil tropas, mas ele se adiantou demais e encontrou a força muito maior de John, um erro que lhe custaria a vida. O restante das forças de Amatus estavam espalhadas ao longo da estrada e fugiram rapidamente ao saber da morte de Amatus. Agora, um contingente romano sob o comando de Solomon havia chegado ao local, mas a força de Gelimer de cerca de 5 a 6 mil tropas já havia avançado do sul. Sendo dominado por essa força muito maior, Solomon teve que recuar, reagrupando-se no caminho com cerca de 800 tropas romanas e juntando-se ao exército principal de Belisários. Belisários, agora recebendo relatórios do que havia acontecido, sabia que suas forças superavam as de Gelimer e rapidamente procedeu para enfrentá-lo. Enquanto isso, Gelimer havia montado acampamento em uma colina e planejava fortificar sua posição e coletar informações sobre o que havia acontecido. Mas Belisários avançou de uma direção inesperada, pegando Gelimer e seus vândalos completamente de surpresa. Os vândalos surpresos foram, portanto, completamente derrotados pelos romanos. O próprio Gelimer e o restante de suas forças então fugiram para o noroeste. Tendo liberado a estrada para Cartago, John aguardou Belisários. Cartago então foi facilmente tomada sem resistência, e a população ainda majoritariamente romana acolheu Belisários, pois estavam muito impressionados com a contenção que o exército romano havia demonstrado. Agora a frota também havia navegado ao redor do Cabo Bon e alcançado Cartago. Belisários se instalou no Palácio Real e se preparou para restaurar as muralhas da cidade,
que a essa altura já estavam em péssimo estado. Mas a guerra ainda não havia terminado, mesmo que a parte oriental do reino vândalo tivesse voltado para as mãos dos romanos. Gelimer ainda estava vivo, e uma grande parte de suas forças vândalas havia sobrevivido à Batalha de Ad-Dequimum. Enquanto isso, Gelimer havia enviado mensageiros para seu irmão Zazon, que até então havia conseguido conter a rebelião na Sardenha, e ele retornou para unir forças com Gelimer. Ao ouvir isso, Belisarius decidiu enfrentar Gelimer e Zazon em batalha aberta, e partiu para o oeste de Cartago, onde os dois exércitos se encontrariam em Tricamarum, 28 quilômetros a oeste de Cartago, em meados de dezembro de 533. Mas desta vez os vândalos superavam em número os romanos. No entanto, devido ao valor de John, o armênio, e suas unidades de cavalaria, assediando incansavelmente o centro vândalo, os romanos conseguiram matar Zazon. Desmoralizado pela perda de Zazon, o exército vândalo rapidamente colapsou, e Gelimer mais uma vez fugiu para o oeste, longe para Numídia. Deve-se notar aqui que Belisarius teve uma tremenda dificuldade em manter suas tropas unidas, e se os vândalos tivessem montado uma contraofensiva, é bastante possível que os romanos teriam sido completamente destruídos. Procópio expressou espanto com o resultado da guerra, e não hesitou em considerá-lo não como uma façanha de estratégia superior, mas como um paradoxo da fortuna. De fato, o gênio militar às vezes não é suficiente para vencer uma guerra, e a sorte certamente também favoreceu os romanos. Mas ainda é impressionante que Belisário tenha conseguido conquistar um reino inteiro, com um exército de apenas 17 ou 18 mil homens. Gelimer foi capturado alguns meses depois, em março de 534, se rendendo após ter sido cercado pelos romanos, em uma fortaleza montanhosa na Numídia. Assim, a África estava novamente nas mãos dos romanos após 100 anos. Belisário então partiu para Constantinopla, acompanhado por Gelimer, um grande número de vândalos capturados, e muitos tesouros que haviam sido saqueados pelos vândalos quase 80 anos antes no famoso saque de Roma, incluindo as insígnias imperiais de Valentiniano III e os espólios do Templo de Jerusalém que haviam sido capturados pelo imperador Tito em 70 depois de Cristo. Elisarius entrou em Constantinopla como um herói, e foi agraciado com o primeiro triunfo romano nesta Nova Roma. Nova Roma, como a cidade também era às vezes chamada, em 534 d.C. Foi também o primeiro triunfo romano concedido a um cidadão privado em mais de 550 anos. Concedido a um cidadão privado em mais de 550 anos. O triunfo processou através do magnífico Fórum de Constantino. Depois entraria na Mese, a principal estrada de Constantinopla, onde Belisarius seria carregado como um segundo Trajano em uma carruagem ao longo desta estrada esplendorosa. Então, a procissão triunfal chegaria ao hipódromo. Foi aqui que Gelimer, ao ver o imperador Justiniano em seu trono elevado, gritou palavras do Antigo Testamento: "Vaidade das vaidades, tudo é vaidade." Gelimer foi despojado de sua vestimenta púrpura real e enviado para viver em Galácia em uma propriedade. Ele foi tratado surpreendentemente bem, e até teria sido elevado ao posto de patrício, se não tivesse se recusado a renunciar à sua fé ariana. Assim foi conquistada uma importante vitória contra todas as probabilidades. Uma província perdida do antigo Império Romano havia sido restaurada, mas a guerra para restaurar completamente o Império Romano, a sua extensão anterior, apenas começou. E Justiniano já tinha seu próximo alvo em vista: o reino dos ostrogodos, a Itália, o antigo berço do Império Romano e a própria cidade de Roma, a Velha Roma, de onde todo o Império Romano começou. Se quer aprender como as fronteiras romanas caíram no século V d.C., assista a este vídeo no canto superior direito. Mas se você tem mais interesse no que aconteceu com Roma após 476 d.C., você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço a todos os amigos da história romana, e a todos que são como eu absolutamente obcecados pelo Império Romano tardio,
gratias amici imperi Romani, e bene vale.